Vamos lá, pessoal, começar aí a nossa explicação, retomar algumas coisas sobre equação do segundo grau e a fórmula resolutiva de Bhaskara. Bom, para começar, né, nós temos a origem, é um pedaço simples aí da história, só para que a gente saiba a maneira adequada, né, de tratar a fórmula de Bhaskara nesse seu conceito histórico, que é o que está escrito aí, né? Essa, esse esquema matemático, essa linguagem matemática que foi feita para representar e foi atribuído a Bhaskara, não foi ele que fez, não foi ele que inventou. Então, como tudo na matemática, né, desde o sexto ano, a gente, quanto professor de matemática, a gente trabalha esse conceito que a matemática não foi inventada, ninguém sentou lá um dia e falou: vou inventar a multiplicação, a divisão ou a fórmula de Bhaskara, né? A matemática ela foi ao longo dos séculos sendo desenvolvida conforme a necessidade dos seres humanos. E já já tem registros, né, mesmo antes da era cristã, que egípcios e gregos já utilizavam uma fórmula para resolver problemas de equações biquadradas que hoje nós conhecemos como a fórmula de Bhaskara. E esta linguagem matemática, quem fez essa modelagem foi esse matemático francês, François Viette, que deu início aos símbolos. Então, só para vocês saberem aí que a fórmula foi atribuída a Bhaskara, mas não foi o matemático Bhaskara que desenvolveu a fórmula do jeito que nós conhecemos e do jeito que nós aplicamos hoje. Beleza? Origem e aplicação. Agora a gente vai para uma parte que é de memorização. Para isso, vou dar o prazer de vocês ouvirem eu cantar a fórmula de Bhaskara com essa base da música Baile de Favela. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar aí. Fórmula de Bhaskara, vamos aprender. Fórmula de Bhaskara, vamos aprender. Delta é b quadrado menos 4ac. Delta é b quadrado menos 4ac. O x1 que é menos b, mais raiz de delta divide por 2a. Tem também x2 que é menos b, menos raiz de delta divide por 2a. Beleza? Chega de mico, vamos continuar. Então é uma dica aí para vocês tentarem memorizar de uma maneira mais prazerosa e mais tranquila aí a fórmula de Bhaskara, porque sim, a gente utiliza bastante a fórmula de Bhaskara, não sempre exatamente só dentro das aulas de matemática, mas aí vocês já estão tendo contato com, com a física, né, fazendo os cálculos de física aí, e a fórmula conhecida, né, por sorvetão, nada mais é do que uma expressão do segundo grau também, uma equação do segundo grau que descreve um movimento, por exemplo, balístico, que tanto a gente estuda na física. Então, por favor, não seja essas pessoas que compartilham esses tipos de meme aqui. É engraçado, mas não condiz com a realidade. Mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada.
Mentira. Beleza? Então, aí nós temos um pouco aí, depois vocês vão ter contato com o material, né? Como eu já falei, esse tipo de exercício é muito bacana de se resolver em física. A gente tem muitos conceitos envolvidos aí, e se não fosse a expressão do segundo grau, né? Uma expressão que nós temos a nossa incógnita no grau 2, né? Daí que vem o termo equação do segundo grau, a gente não conseguiria estudar esse tipo de movimento. Continuando, nós vamos resolver alguns exercícios agora, tá? Alguns exemplos aí. Bom, então vamos lá. Alguns não, né? São dois. E aí lá no formulário na aula de vocês já vou colocar mais alguns para que vocês treinem bastante, certo? Então, o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Meu Deus, não tem nem vírgula aí para a gente respirar. Quantos filhos Pedro tem? Bom, a gente começa sempre pela pergunta, uma das técnicas de resolução de problema é começar pela pergunta: quantos filhos o Pedro tem? Não sei, então x será o número de filhos. Se x é igual ao número de filhos, eu vou voltar e aí eu vou reler o exercício, sabendo que eu vou transformar a linguagem corrente em linguagem matemática, trocando o número de filhos por x. Então, o que nós temos aqui é a transformação da linguagem corrente em linguagem matemática. 63 menos 12x equivale a 63 menos 12 vezes o número de filhos dele. Montando a sequência matemática, nós temos que 3x ao quadrado é igual a 63 menos 12. Coloco todos os termos do mesmo lado da equação, igualo a zero. Aí ali eu sempre vou prestar atenção, já é uma coisa que eu sei que vocês aprenderam com o professor Robson muito bem. Observa, vê se dá para simplificar, para que as raízes fiquem menores, para que facilite na hora de fazer o cálculo. Então, será que 3, 12, 63 são múltiplos do mesmo número para que a gente possa, né, simplificar e aí poder fazer os cálculos de maneira mais rápida? Então, nós vamos para o cálculo do delta, como a gente viu lá na musiquinha, delta é b quadrado menos 4ac, certo? Identifica os coeficientes. O coeficiente A é o coeficiente que sempre acompanha o termo do segundo grau, o x que está ao quadrado. O B é o coeficiente da incógnita x, que está no primeiro grau. E o C é o termo independente, certo? Desse caso aqui nós temos uma equação completa, né? Aí a gente chama, relembrando, a gente chama de equação completa aquela equação que possui todos os coeficientes A, B e C. Então nós temos equações incompletas que faltam o termo B, temos equações incompletas que falta o termo C, temos equações incompletas que faltam o termo B e C, só com A, e nós nunca teremos equações incompletas que faltam o termo A, porque é o termo A que define a equação do segundo grau. Beleza? Isso aí eu sei que vocês sabem, só para relembrar, para deixar registrado aí, bem tranquilo. Delta B quadrado menos 4ac, delta B quadrado menos 4ac, sempre aqui, ó, essa regra de sinal aqui, ó, é muito importante na hora que você monte a expressão. Já pense na regra de sinal, certo? Que a regra de sinal aqui é aquela regra da multiplicação. Se eu tenho dois sinais negativos, já coloca aqui no meio. Então, assim, erra muito a raiz, né? Então, a gente vai vendo repetidamente os erros, né, que os alunos estão cometendo aí. A maioria
fez tudo adequado, identificou o A, B ou C, já conseguiu memorizar todas as expressões, aí erra no sinal bem aqui na raiz. Né? Raiz fica aquelas raízes bem complicadas de se extrair, né? Então presta atenção aqui no sinal, coloca o sinal certinho. Nesse caso aqui vai dar o sinal positivo, porque você tem dois números negativos, vai somar, chegou numa raiz aí bem tranquila de ser calculada, né? Que é uma raiz de 900. E aqui mais uma coisa que nós vamos relembrar. Então, nós temos o delta, ele determinando o número de raízes que nós temos numa equação do segundo grau. Então, como este delta é maior do que zero, nós teremos duas raízes reais distintas. Delta maior do que zero, duas raízes reais distintas. Quando delta for igual a zero, nós teremos duas raízes também, mas essas raízes serão iguais. Então, são duas raízes reais iguais. Ou seja, a gente fala que a gente tem uma raiz, porque elas são iguais. E quando delta é menor do que zero, nós não temos raízes reais. Que fique bem claro, porque vocês agora no ensino médio, vocês vão, nós vamos expandir esse conjunto dos números reais para um conjunto que contém uma cópia do conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números complexos e imaginários. Então vocês verão que sim, existe raiz para um número negativo, raiz de índice par, né? Vamos deixar claro aí também, porque já existe nos números reais raiz de índice ímpar, né, para números negativos. Porém, dentro do conjunto dos números reais não existe raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não existe, mas dentro do conjunto dos números complexo existirá. Então não vamos colocar uma ideia fixa na cabeça assim, não existe raiz de número negativo, porque aí quando a gente chegar ao ano que vem, o professor vai entrar na sala e vai dizer agora existe. Né? Então assim, existe, não existe para os números reais, que é o conjunto dos números que nós estamos trabalhando agora. Beleza? Tá claro? Então, delta maior do que zero, duas raízes, igual a zero, uma raiz, menor do que zero, não existe raiz real. Continuando o cálculo das raízes, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, divide por 2a, nós temos o x1, que nesse caso deu 3, passando o cálculo, e o cálculo do x2, que deu menos 7. Uma raiz é 3, a outra raiz é menos 7. Como esta equação é contextualizada com o x representando o número de filhos, nós sabemos chegar na resposta final que não existe um número de pessoas negativas, né? Então, nós vamos descartar a raiz menos 7 e vamos responder que o Pedro tem 3 filhos. Beleza? Bem tranquilo, né? Mas serve aí como uma revisão para relembrar, para que vocês possam fazer os outros exercícios de uma maneira bem tranquila. E um exercício de área também é um exercício bem comum, né, da gente encontrar aí com a aplicação da equação do segundo grau. Pode fazer o desenho também, sempre ajuda bastante fazer o desenho, fazer a representação geométrica para poder concretizar a interpretação do enunciado. E aí nós temos que a área de um retângulo é comprimento vezes largura, né? E aí nós temos x vezes 1,5x
Nossa senhora, repetindo o cálculo 300 vezes, não sei o que eu fiz, não. Bom, e aí nós temos aí a equação do segundo grau, né? X vezes x deu x ao quadrado, e nesse caso é uma expressão matemática, né? Uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B, faltando o termo B. É uma equação incompleta, que nós temos o A e o C, que a gente pode resolver ela de uma maneira mais rápida do que pela equação de Bhaskara, pela fórmula resolutiva de Bhaskara. Mas também, aplicando a fórmula de Bhaskara, vai chegar no mesmo resultado. Então, assim, vocês vão ficar tranquilos. Quem vai escolher a maneira, né, que vai resolver se é fatorando, né, passa para lá, tira a raiz, são vocês, né? A gente não vai determinar que eu quero que seja pela fórmula de Bhaskara. Nesse caso aqui, estou dando uma alternativa, né, para vocês lembrarem. Então a gente coloca o termo independente para o outro lado e passo 1,5 dividindo e por último tiro a raiz, sempre lembrando que raiz de índice par sempre prevê duas raízes, a positiva e a negativa, por isso que a fórmula de Bhaskara ela tem um sinal de mais ou menos, isso já foi falado na aula para vocês. A raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é igual a 3 para quem está no ensino fundamental, quem está no sexto ano. Raiz quadrada de 9 para vocês do ensino médio é 3 e menos 3, são duas raízes sempre. Então aí nós temos 80 e menos 80, certo? Vai repassar de novo aqui, eu devo ter feito alguma... Devo não, né? Fiz alguma coisa aí bem errada aí e, e demora para estar fazendo o cálculo aí. Mas eu vou me adequar, eu vou aprender. Vamos, 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 vamos. Agora foi. Bom, então as raízes tá aí também, né, a gente, né, deve desconsiderar o menos 80, porque é dimensão, e não existe dimensão negativa. Então, um dos lados é 80 centímetros e o outro é 1,5 vezes 80. Então, nós chegamos que esta tela tem dimensão de 80 centímetros por 120 centímetros de largura, certo? E aqui eu vou deixar um desafio para vocês, um exercício bem complexo, por conta do seu denominador. Eu sei que sim, vocês já resolveram exercício sim, porque eu conheço o material que vocês estudaram, e lá no final ele prevê esse tipo de exercício, né? Então tem que fazer uma boa interpretação, montar bem. Então eu vou deixar aí como desafio para que vocês respondam e a gente possa debater lá no fórum de perguntas e comentários. E aí na live a gente começa a resolver este exercício aí, tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Tranquilo? Agora só passar aqui as 542 vezes que eu coloquei a animação para repetir, que eu não sei como eu fiz isso, mas vou descobrir. E vai chegar a parte da orientação de estudos para vocês, como sempre, né? Os exercícios da apostila, pode ser feito na apostila mesmo, e os exercícios da tarefa mínima, vamos fazer lá na plataforma Plural, preferencialmente. Se quiser complementar o estudo, fazer de forma manuscrita lá no caderno de exercício primeiro, no caderno, e aí depois ir lá para o Plural para responder os exercícios lá, melhor ainda. Beleza? Abraço, espero vocês aí na live para a gente comentar e corrigir os exercícios. Abraço, valeu.